da Covid enquanto possível doença ocupacional? Qual é a sua opinião Acho que do ponto de vista previdenciário? o texto ali do artigo 29 que falava os casos não serão doença ocupacional, salvo comprovação, e repassou o ônus da prova de que a Covid foi contraída no ambiente de trabalho para o trabalhador, para o segurado. Isso, para fins previdenciários, tem um impacto enorme. Por quê? Porque isso, com a emenda 103, alterou toda a regra de cálculo entre ser doença ocupacional ou não. O cálculo de benefício de aposentadoria por invalidez ou pensão por morte, a diferença é ganhar 60% ou 100%. Na prática é isso. Para fins previdenciários, por mais que o Supremo tenha suspendido os efeitos desse artigo da MP, ainda assim vai incumbir ao trabalhador, ao segurado da Previdência, provar que que é uma doença ocupacional para fins de obtenção de benefício previdenciário com uma renda mais elevada. Por mais que se diga, não, esse ônus não incumbe ao trabalhador. Sim, mas de qualquer forma, para fins previdenciários, ele vai ter que provar que houve um nexo causal. E aí, ao mesmo tempo, por outro lado, para a empresa, uma presunção absoluta, eu também acho complicado uma presunção absoluta, nos dois sentidos. Pois é, olha só, lá na lei previdenciária tem até um dispositivo expresso, e já estava lá muito antes da MP 927, que não são considerados acidente de trabalho. A doença endêmica é o parágrafo 1º do artigo 20, a linha D. Doença endêmica é adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Um dispositivo sábio, né? Razoável. Razoável, ou seja, está havendo um surto de gripe A. Aí vai... Febre amarela. Dizendo, vai trabalhar, olha, eu não tinha antes de ser contratado, agora eu estou nesse emprego aqui, peguei gripe A, então é do trabalho. Quer dizer, eu posso ter contraído essa moléstia em qualquer lugar, não é verdade? Sim, mas ao mesmo tempo, e aqui eu acho que a gente vai ter que levar o direito para uma área que ela não é muito familiarizada e não gosta muito, que é a parte de probabilidades. Porque eu tenho dois cenários. Eu tenho dois cenários completamente diferentes. Eu tenho um cenário de um trabalhador, um advogado, por exemplo, que está em casa, fazendo home office, e contrai a Covid-19. E eu tenho, num outro cenário, uma enfermeira que trabalha com pacientes portadores dessa doença. Eu alegar que eu adquiri essa doença no ambiente de trabalho é impensável. E claro que eu estou dando casos extremos até para facilitar. Mas é muito mais fácil argumentar que não, ela era uma profissional da saúde, trabalhava em regime de plantão, seja qual for a escala, com pacientes portadores de uma doença infecto-contagiosa. Então eu acho que a gente vai ter que levar, porque nem tudo é preto no branco, é A e B. E nesse ponto, realmente, a gente vai ter que começar a discutir mais essas questões. Porque comprovar o nexo causal em doenças endêmicas, ou nesse caso da Covid, é praticamente impossível. E o Supremo na ADI 6342 e as outras ADIs que foram conexas, né, usou a maioria, vários ministros, e foram acompanhados pela maioria, usaram justamente essa questão. É muito difícil de provar. Eles usaram, inclusive, a expressão da prova diabólica. É aquela a prova da Idade Média que a pessoa... Era uma prova impossível, era um jogo de cartas marcadas, a pessoa entrava no processo para perder, né? Então, nós temos, de um lado, como regra geral, que é uma doença endêmica e, portanto, não é, por si só, uma doença passível de ser considerada ocupacional, mas no próprio dispositivo ele já tinha, salvo, né, exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho, que pega bem isso que você tinha falado. Há certos trabalhos em que o contato é muito direto. Aí vamos pegar aí, por exemplo, motoboys, não é tanto quanto a saúde, mas eles estão circulando muito.
em Sim. ambientes onde esse vírus, como a ciência está mostrando agora, o contágio é uma coisa, inclusive pelo ar, em ambientes onde tem proximidade, não é só pelo toque em objetos contaminados. Não é somente se a pessoa espirra diretamente em você. Essas partículas ficam flutuando no ar. Em ambientes fechados, por exemplo, imagina o cobrador de ônibus. Cobrador de ônibus, antes, agora todo mundo de máscara, digamos, reduz, Sim. né? Mas imagina o cobrador de ônibus. Se a gente pensar bem, tanto do ponto de vista previdenciário, isso tem um impacto dramático, porque, como você muito bem pontuou, se a pessoa vai ficar com sequela, vai ser aposentada, a doença ocupacional é 100%, e se é uma doença comum não ocupacional é 60%, segundo a nova regra previdenciária, né? Nós temos Isso. para trabalhista, a estabilidade de 1 ano, né? Então, se for doença normal, ele tem o benefício beneficiário, mas não tem estabilidade, certo? E nós temos eventual responsabilidade civil. Então, para nós, é importante analisar que diferença isso faz para fins de nexo causal, né? Se o dano causado, a doença, decorre ou não do trabalho. E a segunda questão, se o empregador tem culpa para fins de pagar alguma indenização, né? Havendo nexo, automaticamente dá estabilidade, né? Mas se eu não tiver Sim. como ter a responsabilidade do empregador, não vai haver indenizações, vai haver só realmente os efeitos previdenciários e a estabilidade, né? Então, você quer continuar na sua visão com relação com relação aos trabalhadores mais expostos? Como é que você faz prova? Vamos tentar falar de ônus da prova. Pois é que essa prova, e eu aqui, principalmente com a reforma da Previdência, nesse ponto do ônus da prova previdenciário, se há ou não um nexo causal, e aqui especificamente da Covid-19, eu acho que, dependendo das atividades, tem realmente uma presunção de que há um nexo causal do contágio pelo coronavírus. Em outras profissões, do sentido contrário, não teria essa presunção. Não poderia como fazer essa presunção. Claro, aqui é uma presunção relativa, por favor. Uma presunção absoluta é só exceção da exceção. Claro. Presunção Por relativa. exemplo, um trabalhador, um motoboy, que é uma exposição mediana, mas o empregador descobriu que a esposa do autor estava contaminada, me parece que eu derrubo essa presunção, né? Com certeza, com certeza. Mas, por exemplo, eu trabalho, como empacotador num supermercado. E eu sei que a minha colega de trabalho, que trabalha no setor do lado, vamos supor, trabalho ali na parte de pães do supermercado. Trabalha 2 funcionários, um do lado do outro. Descubro que uma delas está com o coronavírus, está com a Covid-19. Eu já tenho aqui uma presunção de que há um nexo causal, de que eu a doença no ambiente de trabalho. Por quê? Porque eu consigo provar que o funcionário, o trabalhador, meu colega, que trabalhava do meu lado, adquiriu essa doença. Esse trabalhador que me passou a doença é outra discussão, se há nexo causal ou não. Mas eu, enquanto colega de trabalho de uma pessoa que tem o coronavírus ou que foi diagnosticada com a Covid, eu passo a ter uma presunção de que eu adquiri essa doença no ambiente de trabalho. E pode, inclusive, digamos assim, que ele tenha trabalhado já com sintomas e daí o empregador não executou umas medidas de segurança. Por exemplo, agora os supermercados estão colocando tapumes de acrílico e estão colocando aquelas máscaras de hospital em muitos trabalhadores. Digamos que não tenha demorado para adotar essas precauções, me parece que isso vai ter um impacto na questão da culpa. Então, o primeiro trabalhador que apareceu ali com a doença, essa doença endêmica pode ter vindo de qualquer lugar, mas a partir do momento que se descobriu que outro pegaram e o empregador não adotou as medidas de precaução para detectar rapidamente, para afastar esses trabalhadores,
colocar máscaras e outras proteções, me parece que daí afetaria a culpa, né? Sim, sim. Até a semana passada, retrasada, um cliente também, que é pessoa jurídica, descobriu que um funcionário estava com esse problema de que um dos funcionários estaria com suspeita de coronavírus. Qual é a primeira indicação? Afasta do trabalho. Não deixa ele voltar ao trabalho. Afasta, porque se ele voltar e transmitir isso para algum outro funcionário, é nexo causal certo. Então, vamos recapitular assim. O artigo 20, parágrafo 1º D, já previa que, no princípio, doença endêmica não há um causal, não é doença ocupacional, mas permitia a prova em contrário. Na realidade, se a gente pensar bem, a MP 927, no artigo 29, ela disse praticamente a mesma coisa. Só que me parece que isso assustou bastante os ministros do Supremo, que votaram com a maioria, causou um efeito. Claro, nós, profissionais do direito, nós íamos ler, e muita gente já estava emitindo doutrina nesse sentido, de que em situações pontuais de uma exposição mais intensa, existe até o nexo técnico epidemiológico, existe ali no artigo 21, inciso 3º da Lei de Previdência, que a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de atividade é considerada equiparada ao acidente de trabalho. Quer dizer, existe uma série de regras que dão suporte para aqueles que têm uma exposição maior. E existe, pelo Código de Processo Civil, a presunção. A presunção é considerada meio de prova. Então, aquilo que é extraordinário se comprova. Aquilo que é ordinário, aquilo que é comum, aquilo que é esperado, se presume. Então, essas presunções homines poderiam ficar para considerar a prova. Mas o que acontece? Por que o Supremo, me parece que suspendeu a eficácia desse dispositivo? Desse processo, ele estava sendo divulgado amplamente como sendo um obstáculo a reconhecimento do nexo causal. Parecia, embora o texto fosse praticamente o mesmo, na realidade é melhor que ele não estivesse ali, porque Sim. ele se dava para o mercado que sinalizava para os profissionais da saúde, inclusive eu publiquei um artigo sobre isso, deixando os profissionais da saúde com uma sensação de que estavam desamparados, que eles iam ser contaminados, abatidos na frente de combate e que não iam ter amparo. 3, 4 ministros chegaram a dizer que ele dava a entender que haveria um ônus da prova sempre pelo empregado e que essa prova é uma entidade microscópica, é a tal da prova diabólica. Como que eu vou provar que o vírus veio voando de tal lugar? Sim. Eu me pergunto, era necessário esse artigo dessa MP? No cenário jurídico hoje em dia... Especialista em direito previdenciário, as normas que nós vimos ali do artigo 20, do artigo 21, não são suficientes. São. Em regra geral, essas doenças não têm nexo, mas que se houver situações específicas, pode-se inverter o âmbito da prova, tá? Técnica de aprovação por presunções. Sim, exatamente. Além desses artigos, a própria comprovação do nexo causal, ela já é utilizada, já é obrigatória hoje em dia. Eu já vou ter que fazer essa comprovação do nexo. Então eu não preciso trazer um artigo dizendo que não vai ser considerado, como é que traz ali? Não será doença ocupacional, exceto se comprovado. Sim, mas essa é a regra geral do direito previdenciário já. Tem vários artigos na CLT que chovem numa olhada. Tem aquele da cooperativa que diz que, artigo 442, que diz, olha, havendo contratação por ser uma relação de cooperativa, então não é relação de emprego. É óbvio, se for uma relação cooperativa verdadeira, por fraude, é cooperativa, não é relação de emprego. Mas eu tenho um artigo na CLT, artigo 9º, que diz que
vão ser declarados nulos os atos fraudulentos, ou seja, se for uma maquiagem, uma camuflagem para Professor, como é que fica fraudar essa função quando, por exemplo... vai ter essa eficácia. Então, aqui me parece que o artigo também chove no molhado e diz o óbvio, olha, em princípio não é uma doença ocupacional, salvo prova em contrário. O problema não é o texto ele é inócuo, pelo que nós estamos conversando aqui, pela sua especialização, pela seu conhecimento na matéria previdenciária. Me parece que a lei previdenciária já... O problema é que as ondas sísmicas que estavam decorrendo na interpretação, e assim, a interpretação entre o leigo, entre o secretariado, isso depois ia gerar uma insegurança muito grande, porque quando judicializasse e caísse nos juristas, nos advogados, nos juízes, o óbvio seria dito. Mas Sim. O problema é quantos e quantos empregadores, quantos profissionais da saúde estão numa situação insegura até que isto seja dito, não é verdade? Sim. Realmente, isso acabou, na verdade, ficando gerando um problema maior ainda do que deveria ser. Por quê? Porque o artigo trouxe o óbvio ululante, que já é assim, sempre foi e vai continuar sendo. Não precisava de mais um artigo, medida provisória ainda, que vai estar sujeita à aprovação pelo Congresso, para dizer a mesma coisa que já se faz. Então, existindo esse artigo ou não existindo esse artigo, o resultado é o mesmo. Eu vou ter que comprovar a doença ocupacional. E que houve esse nexo causal. Eles estão interpretando como... Eu vi várias notícias, não sei se o professor viu também. O Supremo decide que Covid-19 é ocupacional. Já viu essa? Não cheguei a ver. Enfim, eu vi várias notícias, foi publicado com jura, artigos e tal. Tem gente defendendo que o fato de o Supremo suspenso a eficácia do artigo automaticamente diz que o Supremo entendeu que é uma doença ocupacional. O que você acha disso? Essas definições de que é doença ocupacional ou não é doença ocupacional, isso me preocupa muito, porque tu vai acabar banalizando e transformando tudo em uma presunção absoluta. E isso, muitas vezes, no excesso de demanda, tu vai transformar tudo em ocupacional ou tudo não ocupacional. O bom de fazer live é que os cachorros começam a gritar aqui no canto. Na hora. Ou é lá, chorando, né? Exatamente. Reunião seguinte, eu tô fazendo reunião, os cachorros vêm aqui dar uma latida. Vai transformar isso numa presunção absoluta. E isso é muito perigoso no mundo do direito. Transformar em presunções absolutas coisas que deveriam ser comprovadas na prática. Então, isso me preocupa muito. A casuíce, o caso a caso é muito rico. Cada situação é diferente uma da outra, né? Sim, com certeza. Essa é a essência do direito, na verdade, né? Deveria ser. A lei previdenciária, né? Nós concordamos aqui que a lei previdenciária já colocava como regra geral que as doenças endêmicas não são consideradas acidente de trabalho, mas no próprio dispositivo a prova em contrário. Sim. Nós temos, para fim de fazer a prova, a possibilidade de inverter o ônus da prova pela técnica das presunções, que estão no próprio Código de Processo Civil. Nós temos até uma questão específica trabalhista, é que nós usamos muito os artigos do CPC, do Código de Defesa do Consumidor, para fins de inversão do ônus da prova, porque é o consumidor hipossuficiente e o trabalhador hipossuficiente se considera que há um microsistema de regras processuais direcionadas ao hipossuficiente. Então, seria mais uma forma de inverter o ônus da prova caso, né, e não permitir a prova de aborto. Agora temos a decisão do STF que, embora ele tenha deferido a liminar para entender a eficácia, né, a fundamentação disso mostra que eles estão preocupados com a facilidade do trabalhador que está exposto comprovar isso. Sim. Né? Sim.
esse é o grande problema. E isso é muito difícil dizer que um enfermeiro que está na linha de frente, por exemplo, em contato com pessoas portadoras de doença de Covid, não tem um risco maior, não se tenha quase uma presunção absoluta de que ele foi contaminado ou adquiriu essa doença no ambiente de trabalho. Então, por mais relativa que seja essas presunções, em alguns casos elas pesam mais. Então, se transformar em absoluta presunção também é um problema. Aí é a comparação da gente a gente pensar no motoboy que está circulando em muitos lugares com muita gente, digamos que tem assim um risco médio de contato, mas acima da pessoa, claro, que trabalha, por exemplo, um agricultor que trabalha de forma espaçada, que tem distância grande entre pessoas, trabalha em locais abertos. Me parece que o risco é mínimo. Agora, Sim. vai para um hospital, o mesmo posto de saúde, onde eu entro e saio de gente, as pessoas tossindo, salas fechadas, né? Aí nós temos uma presunção muito alta, né? Então, a presunção acaba invertendo o ônus da prova, né? Sim, com certeza. E aí uma última questão que eu lhe coloco é o seguinte, aí já vai mais para a responsabilidade civil do empregador do que tanto a questão de ônus de prova, se houve nexo ou não. Nós temos no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, a questão da atividade de risco, que permite responsabilidade objetiva se for uma atividade que pela sua própria dinâmica apresenta um risco superior ao risco para outros, né, para outras atividades. Então, me parece, vamos pegar o nosso caso extremo, que são os profissionais da saúde. Então, me parece que mesmo que os hospitais sejam com possibilidade, que é uma negligência de hospitais em geral, claro, em alguns casos vai haver, de repente houve imprecedência para o hospital, não tem os EPIs necessários, os médicos estão desprotegidos, aí, claro, nós já partimos por uma questão de culpa comprovada e aferida, e não uma ausência de culpa, que seria a responsabilidade efetiva. Mas, partindo do pressuposto que é uma atividade de risco, nós poderíamos considerar indenizações por danos materiais, por eventuais sequelas. Digamos que a pessoa fica doente, se cura, mas tem sequelas. Danos Sim. morais por um eventual período de recuperação muito doloroso. Às vezes a pessoa fica 15, 20 dias acamada, às vezes fica à beira da morte. Talvez isso seja uma questão para indenização por danos morais, né? E uma série, veja como esta pandemia está trazendo uma série de repercussões no campo sanitário, no campo da responsabilidade civil, no campo das medidas preventivas, as dinâmicas de trabalho, enfim, uma situação para os professores, para os pensadores do direito, para os profissionais do direito que vão ter que orientar seus clientes, né? Situações dramáticas, né? Sim. É bem isso, são mudanças de paradigmas. E coisa boa, porque daqui para frente novas formas de se ver tantas relações jurídicas. Mas queria agradecer, então, essa conversa que a gente teve, né? Muito enriquecedora, e agradecer as pessoas que estiveram com a gente nos assistindo sobre duas questões altamente espinhosas, né? Nos despedindo aqui. Então tá. Boa noite. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.